Dizem que política, futebol e religião não se discutem. Mas essa frase é veneno com gosto doce. Porque não é sobre evitar brigas, é sobre evitar pensar. Veja bem, quando falamos de política, religião e futebol, e equiparamos esses três níveis de abordagem social, o que é que vai pesar mais? Aquilo que tem menos contribuição intelectual ou o que mais tem contribuição intelectual? O que eu estou querendo dizer é, o que é que pesa mais nessa frase? O fato da discussão política e do debate religioso ser tão sentimental quanto é o futebol? Ou o fato do futebol ser tão racional quanto deveria ser os debates políticos e os debates religiosos aqui em nosso país? É claro que eu estou falando da primeira abordagem, porque é isso que de fato ocorre em nossa realidade nacional. Nós vivemos sob a perspectiva de que precisamos colocar sobre nós uma bolha, uma camada de proteção. Porque fazemos parte de uma tribo que nos escolheu antes de que nós, de fato, escolhêssemos fazer parte dela. É muito interessante falar disso porque, no lado do futebol, eu sou um São Paulino, filho de pai palmeirense e mãe corintiana. Então, eu sempre costumo dizer que foi o São Paulo quem me escolheu. Pelo fato de que as condições na qual eu possuía para selecionar o São Paulo eram mínimas. Ainda assim, o meu amor pelo clube foi tão grande que não houve barreiras nem impeditivos. E tudo bem, porque é um esporte, porque é algo passional. Entretanto, o problema da questão é que nós não pensamos assim somente no esporte. Nós pensamos assim em todas as áreas da nossa vida. Veja, eu tenho um amigo que ele torce para um outro time e ele diz para mim que ele jamais abandonaria o time no qual ele torce, porque foi de uma geração para uma outra geração até chegar ao seu momento. E ele planeja e pretende passar ao seu filho. Entretanto, quando nós trazemos essa perspectiva para os nossos debates públicos, quando você cria uma bolha sobre a sua vida, sobre a sua alma, e você não questiona se a denominação na qual você foi criada realmente tem como centro Jesus Cristo e a palavra de Deus, se você realmente foi criado para glorificar a Deus, e você prefere não atentar-se a essas condutas por pensar que, por ser algo da família, o que mais importa é a cultura na qual eu fui criada e não se o que eu estou fazendo é certo ou não. Meu amigo, neste momento, eu gostaria que você refletisse para quem você foi criado. Porque se há uma coisa que neste século foi perdida, roubada das sociedades que habitam neste planeta, é o senso não somente de eternidade, mas da consciência humana. Hoje, as pessoas elas reduzem o aspecto humano ao caráter científico, ao caráter estritamente racional. Hoje, nós vemos em todos os cantos que a vida humana ela não passa do insignificante produto acidental de umas moléculas de proteínas. E ponto. Mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que nós não somos resultado do acaso. Nós fomos construídos para o exercício de uma vocação eterna, uma vocação profunda, uma vocação séria. Quantos aqui que me escutam que podem ser não somente evangelistas, mas escritores, professores, jornalistas, de fato, pessoas que estarão executando o ofício
do chamado missionário e da evangelização de uma maneira mais séria, profunda? Quantos que exercerão até mesmo funções profissionais com maestria, com zelo e com amor, porque estarão dedicando isso a Deus? Quantos que aqui não podem ser melhores filhos, porque farão isso diante de Deus? Quantos que não podem ser melhores alunos, indivíduos melhores em seus relacionamentos, porque fazem isso em função de Deus? Mas, meu amigo, no centro do seu coração, Deus habita? No centro da sua consciência, Deus habita? Ou o seu viés político? Apesar de que no Brasil nós vivemos uma situação em que os debates políticos são mínimos, no sentido de qualidade. São baixos, são extremamente conflitantes e danosos aos próprios indivíduos que fazem parte desse país. Primeiro, porque esses indivíduos não possuem competência, bagagem literária, histórica, filosófica para discutir acerca de tais conhecimentos. Certa vez eu estava conversando com um amigo e nós estávamos falando sobre uma pauta muito crucial na nossa sociedade a respeito de uma característica da história da sociedade brasileira. E essa característica, ela dizia respeito a algo que nós comumente repetimos pela forma como somos ensinados em sala de aula. Entretanto, aquela característica em específico, eu só havia escutado opiniões de um determinado viés, de uma determinada perspectiva, de uma determinada pessoa que era minha professora na época. E quando essa pauta fez parte da nossa conversa, a resposta que eu direcionei a ele foi que eu não poderia respondê-lo se sim ou se não, porque eu não havia estudado o suficiente para ter condição de responder. A única perspectiva que eu tinha era de um determinado ponto de vista. E esse meu amigo, ele me fez esse questionamento. E você necessariamente precisa estudar para poder responder isso? Você precisa estudar para quê? Quer dizer que... Então, você tem que estudar sobre as coisas para que você tenha a condição de respondê-las? Uma pergunta que parece óbvia se tornou palco de um debate de 15 minutos ininterruptos sobre se nós devemos ou não estudar aprofundadamente sobre um assunto para termos condições de debater a respeito do mesmo. O ponto central que eu quero trabalhar com vocês é que nós vivemos em uma cultura em que as nossas perspectivas culturais, espirituais, políticas, elas são depositadas em nós e nós levamos como se fôssemos pertencentes a uma tribo. E se nós somos pertencentes de uma tribo, nós não podemos dialogar ou buscar em outras tribos o que é verdadeiramente íntegro, o que de fato representa a verdade e nos leva à verdade. Então, quando nós falamos que política, futebol e religião não se discutem, de uma maneira muito ignorante, nós estamos falando o seguinte: olha, você vê a paixão desenfreada que Matheus tem em ver times horrorosos que o São Paulo montou em anos atrás e acreditar que esses times horrorosos poderiam ser campeões de alguma coisa? Então, é com essa mesma paixão que a religião deve ser discutida e debatida, e a política também. E com isso, você proporciona uma situação de barbárie. Barbárie intelectual, barbárie cultural, barbárie moral de uma civilização. Veja, meu amigo, que um povo sem profundidade em debates importantíssimos como esses é um povo que é carente, é um povo que é frágil, é um povo que é vulnerável. Quando nós temos jovens
uma classe estudantil, uma classe universitária, ou pessoas que já integram o cenário de trabalho, mas que estão entre os 20 e 25 anos. E essas pessoas que são os eleitores do amanhã, elas não se interessam por debates profundos, por assuntos densos, assuntos que estruturam a sua fé, estruturam a sua cosmovisão, estruturam a sua criticidade. Nós temos potenciais manipulados sucessivamente. E a cada ano que passa, mais pessoas têm sido adestradas nesse cenário de vulnerabilidade. Se nós observarmos o Império Bizantino, o sucessor direto do Império Romano do Oriente, ele já vinha em declínio desde o século XIII, especialmente após a Quarta Cruzada, quando Constantinopla foi saqueada pelos próprios cruzados latinos. Segundo John Julius Norwich, em seu livro a respeito do declínio e a queda do Império Bizantino, ele argumenta que o império, que um dia foi senhor do Mediterrâneo Oriental, não passava de uma cidade-estado cercada por inimigos e corroída por disputas internas. No período final do Império Bizantino, Constantinopla estava dividida não apenas politicamente, estava dividida religiosamente. E essas disputas consumiam energia e atenção enquanto o exército turco se preparava para o cerco. Por consequente, o império foi dominado. Disputas internas drenaram energia que poderia ter sido usada contra ameaças externas. A população se dividiu como torcidas organizadas, defendendo suas pautas políticas e fazendo parte de bolhas religiosas, ao invés de buscar os caminhos que levam à verdade, o caminho que levam à verdade, que levam aos princípios comuns, que levam às virtudes eternas, que levam ao conhecimento, ao debate não somente racional, mas ao debate que toca no ser. Essas conversas que parecem utópicas quando eu converso com vocês, porque vocês nunca sequer experimentaram, mas que são conversas profundas sobre a sua existência, sobre o porquê que você foi criado, sobre o porquê que você está aqui, para que você foi feito, qual é a sua vocação. Meu amigo, se você não tem um dever, se você não tem algo para amar, se você não tem uma missão, se você ainda não conseguiu se encontrar na sua vida, perceba, você não vai conseguir desenvolver o domínio próprio. Você não vai conseguir desenvolver a disciplina. Você não vai viver sobre um forte desenvolvimento de sua consciência. Porque nada para você vai ser proveitoso, vai ser produtivo, vai ser necessário. Tudo que você conseguir vai ser passageiro, vai ser efêmero, vai ser sem valor. Quando as pessoas elas não possuem um norte que esteja guiando-as ao caminho em que elas foram vocacionadas a andar, essas pessoas elas passam a se alimentar de qualquer porcaria que vê em uma estrada. Essas pessoas elas não estarão mais interessadas em buscar por um objetivo. E qualquer estrada para elas serve e dá no mesmo. Estradas de morte, estradas de destruição, estradas de ansiedade. Todas essas serão iguais a esta pessoa. Você pode ser assim. Você pode ser uma pessoa que ainda não descobriu seus dons, ainda não descobriu a sua vocação, ainda não descobriu o seu chamado. E cá estamos nós nesse episódio para que isso seja corrigido, para que isso seja modificado e para que você perceba a grandeza e o senso da sua alma e a necessidade dela ser alimentada dia após dia. A quem você deve servir? Perceba que falar de tamanha profundidade,
falar de dedicar-se horas e horas em livros, em conhecimento filosófico, histórico, geográfico, conhecimento científico, conhecimento educacional, aqui no nosso país é motivo até mesmo de zombaria. Se nós observarmos a história que leva o título desse episódio, A Estrela Solitária de Policarpo Quaresma, a estrela solitária do Rio de Janeiro, um major apaixonado pelo país, apaixonado pela literatura, apaixonado pela vasta gama de livros que possuía em sua casa, inúmeras vezes ridicularizado, contestado, zombado, provocado, diminuído. As pessoas olhavam para Policarpo Quaresma e o diminuíam pelo simples fato dele não possuir um título social. E só por Major Quaresma não ter em sua casa um diploma em uma universidade nacional, ele era considerado como um pedante, como um arrogante, como um soberbo, como uma pessoa que quer saber demais sobre todas as coisas, pelo simples fato de que ele era apaixonado pelos estudos. E é muito interessante que nesse livro o autor vai contar a respeito de um outro personagem que, por sua vez, era preguiçoso, que demora muito tempo para chegar à conclusão de seu curso e que apronta com o seu casamento, mas que era visto como um cidadão valoroso pelo simples fato dele ter conseguido concluir a sua graduação. E, meus amigos, a minha conversa com vocês ela é direta. A raiz do problema desse adágio popular que eu trouxe a vocês a respeito da política, da religião e do futebol, ela está vinculada com o ego. Ela está vinculada com o excessivo sentimentalismo que existe em nosso país. No Brasil, nós temos uma grave idolatria, ainda que indireta, aos nossos sentimentos e às nossas emoções. Quando debatemos ou escutamos uma outra opinião, nós não fazemos respostas com base no nosso repertório cultural, intelectual, e se aquilo de fato faz sentido, é lógico ou não. O que nós fazemos é, logo ao receber tal informação, tal argumentação, nós percebemos se a forma como essa mensagem está sendo trazida a nós nos produz raiva, nos produz alegria, nos produz medo, nos produz insegurança, nos produz conforto. E a partir disso nós elencamos essa mensagem como algo que é verdadeiro ou algo como é mentiroso. Algo que é bom ou algo que é ruim. Nós vivemos em uma bolha, fato. Vá em praça pública com um amigo seu, chegue aí em uma conversa mínima e subestime a capacidade intelectual desse seu amigo. Chegue a ele e comece a manifestar uma dúvida acerca de sua capacidade intelectual. Quando ele for opinar algo, pergunte em qual livro ou autor ele se baseia para fazer alguma construção argumentativa. E você verá uma pessoa que já se sentirá ofendida automaticamente. Porque isso também acontece com você. Quantas vezes nós nos ofendemos só por pessoas duvidarem da nossa opinião, ou se oporem à nossa opinião, ou por buscarem o que fundamenta a nossa opinião. Porque no fundo das nossas opiniões, no fundo das nossas expressões, no fundo das nossas afirmações, no fundo daquilo que nós falamos às outras pessoas e manifestamos os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos, os nossos interesses ou até mesmo a nossa fé, há um vazio. Um vazio de conhecimento que sustente as nossas teses. E esse vazio existe porque nós não buscamos fundamentar os nossos pensamentos.
Então, o que é que isso vai produzir, necessariamente? Pessoas que vivem no automático. No automático para tudo. Cumprem o que os líderes espirituais mandam. Cumprem o que os pais mandam. Cumprem o que os outros mandam. E isso não de uma maneira direta apenas, de uma maneira indireta também. E esquecem de viver debaixo do que realmente estrutura os seus princípios e virtudes. Eu tenho um amigo que eu consigo tirar muitas conversas fenomenais com ele. Conversas profundas, conversas sobre professores, não escolares, mas pessoas que nós buscamos conhecê-las, estudá-las, e sempre que conversamos há muito debate ali acerca de suas teses. Mas este amigo, ele é o mesmo que cedeu inúmeras vezes às pressões externas em ambientes destrutivos ao seu ser. E meu amigo, você vê eu falando e combatendo tanto o uso de álcool, o uso de drogas, o uso de todo o mecanismo que infringe a glória de Deus, porque infelizmente no Brasil nós não temos o senso de moral mais. Nós não temos mais o senso de pecado e vocês não possuem esse senso de o que vocês estão fazendo são vícios que defraudam a glória de Deus. Não há aqui um senso de entendimento acerca da soberania do nosso Deus. Vivemos argumentando que Deus existe, vivemos falando que Deus existe, que nós acreditamos nele e nós oramos a ele todos os dias. Mas nós vivemos como se ele não existisse. Vocês vivem como se Deus não existisse. E as suas práticas são reflexo disso. O que é isso? Isso são debates sem base alguma. Porque se você vive sabendo que Deus existe, a sua vida ela é nada mais, nada menos que um reflexo de uma pessoa que tem convicção na existência de Deus. E não somente isso, mas essa convicção faz com que ela produza bons frutos. Pelos frutos conhecereis. Nós olhamos para os nossos frutos e o que é que nós vemos? Vemos pessoas egoístas, pessoas covardes, pessoas medrosas, pessoas que possuem um compromisso com seus próprios sentimentos e com a sua aceitação social. Entretanto, as virtudes que Deus nos dá, o chamado que Ele realiza sobre a nossa vida e as chances que nós temos, não somente de sermos transformados, mas de transformar outras pessoas, nós jogamos fora. Por quê? Porque em nosso coração, de fato, não habita a certeza de Deus. Não habita a convicção. Porque se habitasse essa convicção, a sua vida, ela seria uma vida muito mais disposta a cumprir a essência do seu verdadeiro ser, do seu verdadeiro eu. Eu conheço alguns coachings que falam que somente a pessoa é quem pode definir aonde ela vai chegar. Somente você pode definir aonde vai ser o seu futuro, aonde serão as suas conquistas. Não, não, não. Não, não, não. Nós vemos na Bíblia, nós vemos nas Escrituras Sagradas o fim principal do homem. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Eclesiastes 12:13 vai estar lá: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Ponto. Resume o propósito último da vida humana: temor a Deus, reconhecimento da sua soberania e obediência à sua palavra. O valor de um homem não está no prestígio social, no poder político, financeiro ou nas suas aparências externas, mas está na sua postura diante de Deus, na sua profundidade diante das coisas eternas. Traz um contraste claro com sociedades que ruíram por trocarem esse fundamento, quando elas buscam cultuar líderes políticos, o seu próprio eu, as pressões dos outros, seus sentimentos, sua cultura religiosa familiar e não Deus, Jesus Cristo e sua palavra no centro de tudo.
Meu amigo, eu quero que você perceba o porquê que nós falamos de Policarpo Quaresma como estrela solitária. Eu deixei vago aquele momento porque eu precisava fazer todo esse aprofundamento. Mas agora vamos focar no Policarpo. Policarpo Quaresma era uma estrela solitária no Rio de Janeiro e foi perseguido porque Policarpo Quaresma era o único que não tinha se curvado às pressões sociais. Não tinha se curvado à forma comum de vida do brasileiro médio. Foi um homem que buscou, foi um homem que ficou muito incomodado com muitas práticas humanas aqui no nosso país. Nós vemos isso no livro. Nós vemos Policarpo Quaresma, muitos momentos, corrigindo outras pessoas, colocando como norteador de seus pensamentos o Brasil, o privilégio que é pertencer a esse país, colocando em muitos momentos, em primeiro lugar, os estudos de fato, o conhecimento de fato. Porque se há algo naquele livro que nós podemos perceber com muita ênfase, é a forma como as pessoas tratam aquelas que possuem alguma ascensão social. E a forma como elas tratam uma estrela verdadeira em uma sociedade. Policarpo poderia não ter todos os títulos, não ter as melhores graduações universitárias, mas ele tinha um amor inconfundível e incondicional pelos estudos. Ele amava estudar porque ele amava. Ele amava o Brasil porque ele amava. E ele fazia isso de todo o seu coração. E não houve um que olhasse para Policarpo e vesse nele um modelo a ser seguido. Então, um homem que busca estudo, que busca conhecimento, que busca base, que busca profundidade, está errado. E o que é que está certo? É viver criticando. É viver na maneira medíocre como as pessoas vivem, só que apontando o dedo para os que buscam uma vida certa. E aí eu te pergunto, você tem buscado ser uma estrela solitária no ambiente que você vive? Você tem buscado fazer a diferença? Fazer a diferença no âmbito espiritual? Quantos cristãos existem em sua sala de aula? Quantos cristãos existem de fato na sua família? Quantos vivem debaixo do Evangelho de Jesus Cristo? Eu não estou falando daquelas pessoas que falam que acreditam em Deus e vivem como se Deus não existisse. Eu estou falando daquelas pessoas que vivem em função da existência de Deus. Quantas pessoas na sua sala, na sua igreja, na sua família, passam horas e horas e horas e dias e dias e dias consumindo literatura de qualidade, consumindo profundidade, buscando ser alguém melhor, buscando disciplina, buscando determinação. E você? Onde você se encontra nisso tudo? Perceba, meu amigo. Perceba que, infelizmente, no país em que nós vivemos, as pessoas elas não são construídas para, depois que possuírem um determinado sucesso financeiro, elas continuarem construindo ou iniciarem uma vida intelectual. Não são. Eu provo para você. Vamos conversar um pouco. Observe. Os adultos que possuem uma determinada condição financeira, aqueles que tiveram um relativo progresso econômico e que conseguem viver em conforto a ponto de selecionarem o seu tempo e pelo menos conseguirem ali ter mais momentos em casa, com sua família, em lazer, são pessoas que argumentam que já trabalharam demais e já se dedicaram demais aos seus exercícios intelectuais. Então eles justificam o fato
de não serem leitores, estudantes, conhecedores profundos, conectados com Deus, conectados com a eternidade, em seu emprego, em seu trabalho, naquilo que eles conseguem tirar um dinheiro. Então, de acordo com a ótica deles, o simples fato deles possuírem um determinado sucesso financeiro já serve como prerrogativa para não ter uma vida intelectual, não ter uma vida espiritual e muito menos moral. Porque essas pessoas muitas vezes aparecem nas redes sociais como os boêmios, os promotores de festas dentro de sua casa, ou as pessoas que participam daquelas resenhas nos fins de semana e vivem totalmente desconexos da existência de Deus de fato. Agora vejam, essas pessoas que vão se tornando arrogantes ao longo do tempo, porque elas acreditam que o sucesso profissional da vida delas já é fator de justificativa de sua vida intelectual inativa, essas pessoas que você não pode confrontá-las, você não pode argumentá-las, você não pode questioná-las, por quê? Porque elas já possuem um determinado poder financeiro que foi conquistado com muito suor, e isso já é prerrogativa para que elas opinem acerca de tudo, mesmo sem saber acerca de nada. Essas pessoas elas vão possuir filhos. E os filhos, devido ao conforto econômico, devido aos mimos que serão destinados a eles, eles viverão sobre uma excessiva proteção e tutela dos pais, viverão em função do que as outras pessoas colocarão a eles, porque não vão ser pessoas que possuem raízes, profundidade, e mesmo estando em ótimas escolas, mesmo estando em ótimos locais, serão pessoas que não se preocuparão com Jesus Cristo, não se preocuparão com o exercício de suas faculdades intelectuais e uma vida intelectual de fato. Por quê? Porque essas pessoas elas já vivem um conforto tão excessivo que para elas pouco importa. São pessoas extremamente superficiais. E elas ainda vivem sob a ameaça de não serem capazes nem de sustentar aquilo que os pais produziram. Porque nem nessa perspectiva eles conseguiram produzir competência. E eles podem sim se tornar bons profissionais. Muitos vão ter alguma vocação profissional, ou vão fazer aquilo que o pai manda eles fazer, ou vão executar aquilo que professores ou amigos, ou aquilo que dá dinheiro para que eles possam sobreviver. Mesmo assim, conceito de eternidade, de alma, de vida em função de Jesus Cristo e de seu evangelho, serão totalmente utópicos à realidade em que eles vivem, porque são mimados, vivem sobre um excessivo conforto e não estão nem aí para nada, só querem curtir a vida. Só que nós temos a outra realidade, a realidade da pessoa que ela não consegue ter tempo livre em uma escala igual ao do outro adulto que eu coloquei aqui. Porque ela precisa trabalhar muito para conseguir sustentar a sua casa e a sua família. Essa pessoa, ela já tem pouco tempo disponível. O pouco tempo que resta essa pessoa vai ser justificado em cansaço e incapacidade de construir uma vida intelectual. Então essa pessoa, ela vai viver em função do trabalho para sustentar sua família, e isso é digno. Entretanto, aquele pouco tempo que resta será dedicado em séries, será dedicado em filmes, será dedicado em redes sociais, em vícios, porque essa pessoa ela já está exausta de sua vida. E ela não tem mais paciência, nem tempo, nem energia para se preocupar com assuntos tão vibrantes, tão enérgicos e tão necessários à alma do ser humano. Da mesma maneira, o filho desse adulto, ele já não vai ter muito tempo com seus pais, porque os seus pais vão estar sempre trabalhando para conseguir garantir o sustento. Então, não vão desenvolver raízes com seus pais, assim como os filhos de pessoas que
possuem um poderio financeiro maior e logo serão encaminhadas para as escolas. E nas escolas, eles vão seguir o protocolo que a luta de classes pedagógica proposta por Paulo Freire ditará a elas. E se um dia ousarem questionar acerca desse protocolo, serão vistas como inimigas do movimento. Então, meus amigos, concluindo acerca disso, o que é que nós podemos perceber? Podemos perceber que o Brasil, ele vive sobre justificativas vazias, ele vive sobre a superficialidade das relações familiares e ele vive sobre a normalidade. Nosso país não é um país para pessoas naturais se desenvolverem. É um país que não tem como você ter 100% de sua sanidade mental. Pela forma como as pessoas são construídas, sem laços profundos, com nada. Porque a vida ela é tão rápida que ela é cansativa, que ela é desgastante, que ela é destrutiva, que ela é ansiosa e que ela é superficial. A verdade é que o Brasil ele não vai mudar por decreto. Ele vai mudar quando o indivíduo decide não viver como plateia. Isso exige 4 coisas. Formação do pensamento próprio. Nós precisamos construir cristãos, construir cidadãos, indivíduos que leiam, e leiam, e leiam muito. E que leiam muito acerca de tudo. Um livro que eu indico para todos que estão assistindo esse episódio, A Vida Intelectual. Leia A Vida Intelectual. Importantíssimo. Outro livro que recomendo também, As Meditações de Provérbios, do Charles Spurgeon, da editora Ezion. Compre esses 2 livros, um para você perceber a grandiosidade que é de um indivíduo que busca dedicar-se à vida intelectual, e outro para que você comece a colocar Cristo como centro de sua vida, de seu referencial. Busque escrever, busque ter disciplina, diminua o seu uso de redes sociais. Procure igrejas cristãs, procure igrejas sérias, igrejas bíblicas e frequente essas igrejas. Busque conteúdo bíblico de fato na internet e vá atrás. E comece a estudar acerca de ciência social, de filosofia, de história, de literatura e consuma mesmo. Outra coisa fundamental. Meus amigos, baseiem as suas vidas sociais no idem veli, idem noli. Rejeitam as mesmas coisas e amam as mesmas coisas. Assim são produzidos os amigos profundos, os amigos verdadeiros, os amigos sinceros, os amigos que elevam não somente o seu imaginário intelectual, mas a sua alma. Busque amigos cristãos, amigos inteligentes, amigos sábios, determinados, disciplinados e com um projeto de futuro. Invista tempo no que te constrói. Reserve tempo diário para estudo sério da Bíblia, para leitura de livros profundos, livros interessantes à sua alma. Busque aprendizado, busque conhecimento. Não abandone esse canal, continue aqui porque teremos muita coisa boa para ainda ser divulgada, estudada e analisada no futuro. E por fim, sei que muitas pessoas iniciaram esse episódio pensando em outra estrela solitária do Rio de Janeiro.
E eu vou falar para você nesse final. Seja os dois tipos de estrela solitária do Rio de Janeiro que eu cito nesse episódio. O primeiro, seja Policarpo Quaresma. Seja uma pessoa que, mesmo que todas as outras sejam superficiais, sejam vazias, sejam burras, sejam ignorantes, sejam ateus em sua forma de viver, busque ser diferente, busque ser um intelectual, busque estudar mais, busque conhecer mais, busque ser mais disciplinado, busque amar a verdade em cima de todas as coisas e viver em função dessa verdade, esteja ela onde ela estiver, porque você verá que muito da sua cultura, muito da forma como você foi criado, foi construído, está em desacordo com a verdade que é revelada na palavra de Deus. Agora, seja o outro lado da estrela solitária do Rio de Janeiro. Seja aquela pessoa perseverante, resiliente. Eu vou contar para quem não sabe. Um apelido tradicional do time mais tradicional do Brasil, de acordo com ele mesmo. A estrela solitária do Rio de Janeiro refere-se ao Botafogo de Futebol e Regatas. Um time que, por inúmeros e inúmeros anos, foi minimizado, foi subjugado, inferiorizado, ridicularizado. Na primeira chance que teve de ser impactante no cenário nacional, o Botafogo, que possui uma liderança muito vantajosa em relação ao segundo lugar, fracassa miseravelmente e perde o seu título. E volta ano seguinte e elimina o maior time do Brasil, na maior competição do Brasil, no maior estádio do Brasil, em termos de tradição e história, que é o Estádio Cícero Pompeu de Toledo, e ganha a Libertadores e o Brasileirão no mesmo ano. Seja essa pessoa que não desiste, que vai até o fim. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês iniciarem uma vida cristocêntrica, uma vida intelectual, vocês não verão facilidade. Pelo contrário, vocês verão muitos obstáculos, porque vocês começarão a perceber que as outras pessoas, elas não estão interessadas em literatura, elas não estão interessadas em profundidade, em Cristo, em intelectualidade. Mas faça o que você tem que fazer, faça o que você deve fazer, faça o que você foi criado e construído, para o que você foi criado e construído, e vive em função disso. Se nós não temos dignidade necessária de lutar para nos tornarmos pessoas mais inteligentes e sábias e produzirmos livros, produzirmos conhecimento que vai transformar a vida de outras pessoas, para que em um dia provável alguma de nossa geração tenha condições melhores de existência, nós não valemos o prato que nós comemos. O Brasil não precisa de mais gente que berra e que grita de lá da arquibancada. O Brasil não precisa de fanfarrão, de falastrão, de gente que rebaixa os debates políticos e os debates religiosos a paixão que é o futebol. O Brasil precisa de gente séria, compromissada com estudos sérios, a fim de construir uma vida séria, com Cristo como centro de seus corações. Então, meus amigos, você quer ser o quê? Você quer ser um céu rodeado de estrelas apagadas, mortas e sombrias? Ou você quer que no seu céu haja somente uma estrela que seja capaz de brilhar e que, quando brilha, ninguém consegue não enxergar o seu esplendor?